Boa noite. Ex-aluno da Unisanta, Zé Gonzalez, seguiu carreira no jornalismo esportivo e hoje é chefe de redação da Rede Globo em São Paulo. Ele veio a Santos para falar um pouco da experiência na área para os alunos da Faculdade de Jornalismo da Unisanta. E nós aproveitamos para convidá-lo para um bate-papo rápido aqui no Caderno Regional. Boa noite, Gonzalez. Seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer voltar aqui onde eu me formei e dar uma saudadezinha quando eu volto. Que bom. Você ocupa um cargo de destaque no mercado de trabalho e com certeza a pergunta que vem à cabeça é como você chegou até lá, né? A pergunta que vem à cabeça de qualquer estudante e, claro, de quem também ocupa áreas de destaque no mercado. Qual é a chave do segredo do sucesso? Acho que a chave primeiro é você botar um sonho na cabeça e ir atrás dele. Eu entrei na faculdade aqui em 96, ou seja, mais de 20 anos, e botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com esporte, que eu queria cobrir Copa do Mundo. E fui atrás. Em 98, logo 2 anos depois, eu consegui entrar no Lance, num jornal de esportes, e fiquei no Lance até 2007. E aí já conquistei o meu sonho que eu queria cobrir a Copa do Mundo, cobri a Copa do Mundo da Alemanha em 2006. E aí em 2007 eu fui para a Globo, para trabalhar como coordenador de reportagem do Globoesporte.com, do portal, e fiquei até o comecinho do ano passado, quando aí eu recebi o convite para ser chefe de redação de esportes da Globo lá em São Paulo. Então a gente tem dentro de uma redação Sport TV, Globo Esporte, Globoesporte.com, todos são 146 pessoas dentro de uma redação e eu cuido dessa gente toda lá. Brinco assim, me formei como jornalista, mas já não sou jornalista mais há algum tempo. Hoje em dia a minha vida é muito mais cuidar do processo do que do editorial. Uma grande responsabilidade. Sem dúvida. E você também passou por um jornalismo impresso, digital, como você falou, mas a preferência mesmo foi TV ou não? Não, eu saí, é até curioso, porque eu acho que eu devia ter me dedicado mais às aulas de TV no começo do que eu me dediquei. Quando eu entrei para a faculdade, eu queria trabalhar em jornal impresso. Sempre gostei muito de escrever, de contar histórias e foi onde eu foquei no começo. E aí acabei entrando no jornal impresso. Depois de um tempo, eu recebi um convite para trabalhar num veículo online. Para mim foi muito importante a bagagem que eu tive do Santa, que a gente tinha aqui o online, que na minha época, eu nem sei como que é hoje ainda, mas na minha época era uma coisa assim ainda opcional, era um embriãozinho ali. E aí depois eu fui trabalhar em TV. Hoje a redação que a gente tem lá é uma redação completamente integrada. Então você tem TV aberta, TV fechada, internet, todo mundo dentro do mesmo espaço. E até um pouquinho do que eu vou falar na palestra mais tarde, isso, de mostrar como que a nossa ideia lá é fazer com que cada vez mais todos trabalhem para todos. Então, assim, o cara da TV aberta faz TV fechada, o cara da TV fechada faz TV fechada e faz internet, o cara da internet entra ao vivo na TV fechada, se precisar entra ao vivo no Globo Esporte. É meio que mostrar que todo mundo trabalhando para todo mundo, você ganha você otimiza aí trabalho, gente, tudo. E conversando com você, sabendo da sua experiência, você imaginava alcançar esse cargo que tem hoje? Ah, nunca pensei assim. Eu queria muito trabalhar com esporte, eu queria muito cobrir Copa do Mundo. Era isso que eu queria fazer. Eu acho que eu fui caminhando, fui ganhando experiência, fui ganhando... Hoje em dia eu trabalho lá com pessoas de 20 anos, 22 anos, e aí eu falo, caramba, outro dia eu era esse cara. Mas assim, eu sempre tentei trabalhar da melhor forma, correto, sendo justo. Hoje em dia eu trabalho com pessoas, né? Eu lido com pessoas, então... ser justo com todo mundo, acho que eu fui ganhando alguma gordura, assim, ganhando um pouco de experiência que fez com que eu chegasse, assim, eu acho que é aquela coisa, as oportunidades vão aparecendo e o cavalo selado passa, você monta em cima e se tiver capacidade você fica nele. Não é sorte, né? É sorte, talento. Sorte eu acho meio demérito, assim, falar que alguém chegou em algum lugar por sorte, né? E tem aquela velha coisa, né? Sorte é capacidade aliada à competência. Então, assim, eu acho que eu fui capaz de estar onde eu estou, mas eu tive a oportunidade que as chances apareceram nesse decorrer do caminho. Eu tenho amigos que, sei lá, são melhores que eu, são mais inteligentes que eu, são melhores textos do que eu, mas talvez a oportunidade não tenha cruzado o momento deles naquela fase. Eu acho que, assim, você juntar a capacidade que você tem, que você conquistou, o seu começo de carreira, a sua faculdade, a sua bagagem familiar, tudo, faz diferença e aí as oportunidades vão aparecendo e você vai tentando se segurar nelas. É um conjunto, né? Sem dúvida. E no meio de jornalismo esportivo, como é que você vê a área atualmente, o mercado competitivo, né? Cada vez menos tempo para falar de esporte, com tantas coisas acontecendo ao redor do mundo. Eu acho que assim, você tem menos tempo, mas você tem mais janelas hoje em dia. E eu acho que o grande desafio é tentar falar cada vez mais com o público nichado.
Antigamente eu precisava esperar os gols do Fantástico para ver o gol do meu time. Hoje em dia você está com o celular, sua namorada te convida para ver um filme chato no cinema, você saca o celular do bolso e fica vendo em tempo real o seu time jogando ali. Então assim, mudou a forma de consumo. Então assim, talvez você tenha menos espaço, mas você tem muito mais campos para tirar. Sei lá, você entrar num trem, tem pessoa assistindo um jogo de futebol pelo celular. Sim. Coisa que há, sei lá, 20 anos acho que nem tinha celular. Acho que eu fui ter meu primeiro celular em 96, 7. Então, assim, essas outras oportunidades que foram aparecendo, eu acho que o grande desafio é você saber como atacá-las. E é buscar cada vez um público mais específico. Então, sei lá, eu acho que o torcedor do Santos, ele quer saber do Santos. Eu não sei se ele quer esperar, sei lá, 2 horas para saber dos outros times, para saber do Santos. Ele quer saber do Santos. Então você tem que ter uma maneira de atacar esse cara que ele quer saber do time dele. O cara que gosta do futebol europeu quer saber de futebol europeu, não quer saber de futebol argentino. Então assim, você tem essas diversas plataformas para você atacar um público cada vez mais nichado. Falando em futebol, eu sei que eu não posso perguntar qual é o seu time, porque jornalista tem que ser imparcial, né? Mas como é que você analisa a situação do futebol hoje no Brasil, principal esporte, né? Eu acho até meio cruel, assim, que o jornalista não pode revelar time, porque, assim, é impossível qualquer pessoa que trabalhe com jornalismo e com esporte não tenha sido formado numa arquibancada, com um pai pegando na mão, levando no estádio de futebol. O problema é que hoje em dia a gente é muito monitorado. Então, assim, se você falar, esse cara torce pro time de vermelho e ele cruza com um cara que torce pro time de azul na rua, ele acha que você foi tendencioso para falar disso. Todo jornalista esportivo tem um time de futebol e nem por isso ele deve ser parcial por conta disso. Eu faço muito uma comparação que eu li outro dia, que tipo, ninguém pergunta em que banco que o comentarista econômico tem conta. Ninguém quer saber se o comentarista econômico tem conta no banco A, no banco C, no banco D. Mas o jornalista esportivo é aquela coisa, nossa, você torce para esse time. Mas enfim, eu acho que o futebol brasileiro está no momento de renovação, a questão de seleção brasileira, a entrada do Tite, acho que foi um gás novo para a seleção, até para o público em geral. Assim, acho que há muito tempo a gente não via pessoas parando para assistir, para comentar, para discutir seleção. Daqui semana que vem tem um jogo de seleção brasileira em São Paulo, todo mundo quer ir no jogo. Eu confesso que há muito tempo eu não via assim, tanta gente querendo falar de seleção. E assim, eu acho que a gente tem uma concorrência muito forte com o mercado europeu, a gente vai cada vez mais formar Gabriel Jesus e Neymares e que vão embora daqui com 18, 20 anos. É óbvio que eles deixam uma receita para os clubes, mas é uma pena porque você não consegue criar muito laço, muito vínculo. Então assim, a seleção brasileira vai jogar na semana que vem, vai jogar essa semana contra o Uruguai. Eu tenho certeza que se eu pegar um jogador que joga num time na Europa lá e botar ele sei lá, na Praça Dependência aqui, um menos conhecido, passa batido Sim. por muita gente. Porque esse cara não jogou aqui, esse cara não jogou no Brasil, ele jogou 1 ano, 2 anos no Brasil e foi embora. Então ele tem uma carreira muito boa, muito grande, consolidada fora do Brasil. Mas aqui, onde é o torcedor, aquele cara, é muito difícil. Eu queria muito mais que esses meninos, essas joias que surgissem aqui, ficassem mais tempo aqui, né? Para dar tempo. Hoje em dia você vê uma coisa que assim, em comum, você desce num playground de prédio, as crianças estão com camisa do Barcelona, do Bayern de Munique, do Juventus, não estão mais com a camisa do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, do São Paulo. Os ídolos delas estão lá fora, estão no videogame. Então assim, eu queria muito que essas promessas ficassem mais tempo aqui, mas é inviável, porque daí vem um time europeu que tem um sheik árabe por trás com um caminhão de dinheiro. É bom para o clube e é bom para o jogador que vai fazer o pé de meia dele lá. Mas assim, perde, eu acho que o torcedor, assim, que perde essa identificação com o craque. Exatamente. Agora, vamos falar do que você vai fazer daqui a pouquinho, que é a palestra de jornalismo para os alunos. Que mensagem que você deixaria para eles num mercado de trabalho tão competitivo, cada vez mais acirrado, no que está se formando hoje, no que está ingressando na faculdade hoje? Qual a mensagem? Eu acho que assim, um pouco da ideia, até preparei uma apresentaçãozinha, é mostrar que há 20 anos eu estava no lugar deles. E eu volto aqui hoje, tendo passado, feito algumas coisas na minha vida e tal, e para tentar mostrar para eles de que sim, é possível. Você conseguir espaço num veículo grande, ter destaque na sua profissão. Eu acho que assim, tem que querer, tem que correr atrás, tem que se dedicar, tem que ler muito. Aquela velha coisa, quer escrever, tem que ler. Então você precisa ter vocabulário, você precisa ter um repertório bom e sei lá, e botar as caras. O que eu acho assim, que hoje em dia mudou muito a forma do consumo também. Então,
De vez em quando vai algum aluno lá, quer conversar comigo sobre carreira e tal, e eu falo assim, cara, você não precisa ficar pensando que você só vai trabalhar em grandes veículos, em jornais grandes, em revistas grandes. Tem públicos menores, públicos mais nichados, você tem, sabe, outro dia eu falei para o menino lá, eu falei, pô, você sai da faculdade de jornalismo, cara, cata um amigo seu publicitário, cata um amigo seu que manja de internet, tem uma ideia, cria um aplicativo, cria alguma coisa. Eu acho que assim, o mundo hoje em dia ele está muito competitivo, a carreira está cada vez mais estrangulada, você vê jornais fechando, redações encolhendo, revistas diminuindo tiragem, mas eu acho que abre um leque muito grande. E a criatividade entra, sim, né? Sim, mas assim, tem amigos que, sei lá, tem amigo que era jornalista no começo, decidiu criar um canalzinho de comida e deu certo. Deu certo. Então assim, eu acho que você tem muito mais oportunidades, muito mais janelas. Tem um amigo meu que tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, o dinheiro está aqui, você precisa ter uma ideia para pegar ele. Então assim, você tem que ter uma ideia, você tem que ter uma... Não precisa ficar preso ao modelo formal do que sempre foi. Eu acho que hoje em dia tem um leque muito grande de oportunidades, assim, acho que a internet, a informação está na palma da mão de todo mundo. Acho que então você tem que... aproveitar. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza, eu e o público de casa ficou muito feliz com a sua presença aqui no Caderno Regional hoje. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer voltar aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite. E depois de entrar de vez para a história do esporte nacional com a nadadora Poliana Okimoto, que se tornou a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica em um esporte individual no país, a Unisanta segue trabalhando para se consolidar como a maior potência esportiva universitária do Brasil. Além da natação, do ciclismo e do tênis de mesa, a universidade agora quer brilhar nos Jogos de Tóquio em 2020 com o karatê. Hoje pela manhã, eles trocaram os kimonos pelos uniformes da Unisanta. Entre homens e mulheres, ao todo são 21 atletas que fazem parte do projeto olímpico do Karatê da Unisanta. Eles foram apresentados em entrevista coletiva no consistório da universidade. O Santa Cecília já dá um apoio a essa modalidade há quase 40 anos. Nós iniciamos esse trabalho, como sempre, incentivando as divisões de base, criando uma escolinha que é uma escolinha muito forte, não só da universidade, como também com uma parceria com a Academia Resistência, e com isso nós fomos realmente montando uma estrutura, que é uma estrutura que ao longo desse período já conquistamos muitos títulos expressivos a nível estadual, a nível nacional e até a nível internacional. E agora sobre o projeto olímpico, qual foi a iniciativa desse projeto? Como que ele surgiu? Ele surgiu porque exatamente é um trabalho natural daquilo que já é feito na instituição. Nós temos outras modalidades também com o mesmo projeto e o karatê, que já possui campeões pan-americanos, brasileiros, paulistas, realmente faz com que a universidade tenha uma atenção ainda mais especial. O próximo desafio desse grupo já tem data marcada. A etapa Pernambuco do Campeonato Brasileiro será disputada a partir dessa quinta-feira até domingo. Será a única seletiva nacional da categoria sênior para os Jogos Pan-Americanos de Karatê, marcados para agosto na Argentina. As categorias Sub-14, Cadete, Júnior, Sub-21 também irão competir no Nordeste, só que com um objetivo diferente. A competição serve como seletiva para o Sul-Americano na Bolívia, que será disputado no final de abril. A partir de amanhã a maioria embarca, né, para o Nordeste e deve competir sexta e sábado. Então eles estão bastante assim, esperançosos de ter um bom resultado. Entre as metas da equipe Unisanta de Karatê está o Campeonato Mundial na Espanha, em outubro, voltado aos atletas das categorias Cadete, Júnior e Sub-21. Eu venho treinando bastante, desde o ano passado, a gente já vem nos preparando bastante, esse é o campeonato mais importante do ano. E a gente vem treinando forte todos os dias, fazendo complementação de treino, se esforçando, fazendo o que for necessário para chegar nesse título.
Futebol. A Portuguesa Santista entra em campo amanhã, às 8 da noite, contra o Comercial em Uricumurça. Faltando 7 rodadas para o fim da primeira fase, a Briosa precisa garantir uma vitória para voltar à zona de classificação do Paulista. Desde o início do campeonato, a Portuguesa Santista não consegue manter uma regularidade nos jogos. Em 12 partidas, foram 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O último confronto foi contra o Monte Azul, derrota por 2-0. E o campeonato está desenhado assim, né? Muito perde e ganha, então é um campeonato muito difícil. As equipes que estão perdendo às vezes em casa estão conseguindo ponto fora. E a gente está tentando equacionar esses problemas para que a gente venha ter uma sequência de resultados positivos para que a gente obtenha a nossa classificação. Outro fator que dificulta a competição é que o meio da tabela está bem enrolado. A Portuguesa Santista ocupa a 11ª posição com 17 pontos, um a menos que o último colocado do G8, o Grêmio de Osasco, e a mesma pontuação do Marília, que abre a zona de rebaixamento. O time que hoje está caindo e o time que está classificado é a diferença de 1 ponto. Então a gente está sabendo de tudo isso, estamos orientando os jogadores para que a gente tenha o mínimo de erro possível para que a gente possa sair com os resultados positivos. Faltando 7 rodadas para o fim da primeira fase, mais do que nunca a vitória passa a ser essencial para a Briosa continuar respirando na competição. Agora aproveitar o fator casa, aproveitar esses 4 jogos que nós temos aqui e temos que pontuar. Desses 4 nós temos que conseguir esses 12 pontos e temos mais 3 jogos fora, temos que buscar no mínimo aí um empate fora para a gente já ter 100% de chance de classificação. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, a Portuguesa joga em casa contra o Nacional. Amanhã até meio-dia tem promoção de ingressos. Arquibancada descoberta por R$10. O apoio da torcida é fundamental. Apoio da torcida, a gente sente mais à vontade também, né? Trabalha no campo, conhece o gramado. E é isso, a gente está bem entrosado mesmo e se Deus quiser, amanhã a gente vai sair com o resultado. A Santa Cecília TV transmite a partida entre Portuguesa Santista e Comercial ao vivo, a partir das 8 da noite. A greve dos servidores públicos de Santos completou hoje 13 dias. Ontem, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa fez uma proposta à categoria. Ele quer conceder o aumento de 5,35%, mais os benefícios propostos pelos funcionários públicos, mas só quer pagar daqui a 7 meses, prazo que desagradou os servidores. A prefeitura continua a alegar crise financeira e diz que só no mês passado o déficit de arrecadação prevista foi de 17%. Para conseguir fazer uma proposta aos servidores, a administração municipal negociou com os vereadores, que concordaram em votar em caráter de urgência uma proposta de renegociação de dívida dos moradores inadimplentes. Dessa forma, a expectativa é que entre mais dinheiro nos cofres públicos. A prefeitura havia apresentado uma primeira proposta aos trabalhadores, aos sindicatos, de correção de 5,53% no auxílio alimentação e na cesta básica retroativo a fevereiro. Depois de um esforço adicional e considerando a melhora da economia para o segundo semestre, considerando também o projeto que nós encaminhamos à Câmara para refinanciamento das dívidas, nós temos aí 3 bilhões a receber, um estímulo com desconto na multa e nos juros, com essa perspectiva para o segundo semestre, nós apresentamos a segunda proposta no sentido de garantir também um reajuste no nível da inflação a partir de outubro para o servidor. 5,35, aliás, que é o índice da inflação a partir do mês de outubro, novembro, dezembro e também no 13º. A exemplo dos 12 dias anteriores, os servidores continuaram reunidos na Praça Mauá, em frente ao Paço Municipal. Eles não gostaram nem um pouco da proposta feita pelo prefeito. Nós entendemos como um prêmio de consolação. Entendeu? A massa está cansada. O povo quer voltar, quer trabalhar, quer fazer o seu papel. Entendeu? Nós estamos reivindicando nossos direitos, só o nosso direito, reposição, reajuste do nosso salário. A gente quer o aumento já, não é em outubro, para incorporar em dezembro, não, de forma nenhuma, isso está errado. Ele tem que dar aumento já para a gente. Uma traição dos vereadores que se comprometeram com a gente e depois eles fazem uma palhaçada dessa. Isso aí para mim foi ridículo. Então a gente vai reagir agora, vamos ver que os próximos passos que nós vamos tomar.
De acordo com o sindicato da categoria, a adesão de 80% dos funcionários continua, bem como a operação padrão com 30% do efetivo nos serviços de emergência e escolas. Quinta-feira é o dia D para os servidores decidirem se aceitam ou não a proposta de Paulo Alexandre Barbosa. Às 19 horas, na Associação Atlética dos Portuários. Vocês convocam para o maior número de trabalhadores ir, né? Sim, vamos fazer uma convocação, já estamos fazendo a convocação. Até é importante esse espaço de vocês, porque também serve como convocação, para que todos os trabalhadores, todos os servidores municipais estejam às 19 horas na quinta-feira, para definir os rumos do nosso movimento. São quase mais 20 milhões de reais no orçamento da Prefeitura, e é importante frisar que todos os cargos em comissão, os cargos comissionados, estão excluídos, terão reajuste 0%. É importante dizer que nenhum secretário, nem mesmo prefeito teve reajuste e continuará não tendo, é 0%. Esse esforço se dedica exclusivamente aos servidores da Prefeitura. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data é lembrada no dia 21 de março porque remete aos 3 cromossomos 21, que caracterizam a mutação genética. Quem tem Down possui 47 cromossomos nas células, em vez de 46, como a maior parte da população. A luta contra o preconceito ainda é a grande barreira a ser ultrapassada por essas pessoas. Nesse dia 21 de março, nós preparamos uma reportagem especial com personagens locais que vivem uma realidade moderna, humana e otimista, de que todos podem viver lado a lado em uma sociedade mais justa. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Eu chorei das 7 da manhã às 7 da noite. Não era uma tristeza, não era uma dor, né? Não era um luto como muitas famílias passam pelo luto, né? Do filho esperado, a gente diz. Não era nascer um filho que você não estava esperando, um pouco diferente daquilo que você imaginava. Eu sentia que não era isso, era um medo porque medo do desconhecido, né? Eu não sabia se eu seria capaz de dar conta do recado. Durante a gravidez, logo na 13ª semana, num exame de rotina de translucência nucal, eu descobri que o bebê teria alguma anormalidade. E aí eu fui fazer outros exames, o cariótipo e outros exames também invasivos, que detectaram a síndrome de Down. Eu fiquei muito assustada, porque as informações que tem hoje em dia era mais voltada para as comorbidades. E no caso, meu filho também tinha. Com o filho com a síndrome de Down, isso aumenta talvez a responsabilidade, porque tem um monte de tratamentos para fazer, um monte de até pressão, assim, porque afinal você tem que aceitar esse filho e tal. E na verdade a gente aprende a amar ele aos poucos, ele vai se revelando, como todos os filhos, só que demora um pouco mais essa aceitação, demora um pouco mais a ele se revelar, porque ele não tem uma resposta tão pronta. É tudo novo, aquilo que você sabia do seu primeiro filho passa a ser irrelevante em muitos aspectos, porque você tem que aprender com essa criança. Costumo dizer que quando tem uma criança especial numa família, toda a família vira especial. Então, nós também nos reestruturamos, né? A família fica também olhada diferente, os outros não sabem como lidar, se vai incomodar, não conhecem, se sentem também algumas pessoas com vergonha. Isso é comum, né? Mas aos poucos o conhecimento desse mundo tira esses medos, né? E acaba sendo uma vivência normal, né? Para mim, a imagem que eu tinha da síndrome de Down era do jovem de bracinho dado com a mãe atravessando a rua. Essa era a imagem que eu tinha. E eu precisei desconstruir essa imagem. Aí comecei a ver as crianças na escola, mamando, nadando, tendo uma vida como qualquer outra criança. Aquilo me trouxe uma paz tão grande. E aí naquele momento eu falei assim,
Deus me ensina a cuidar dela, me ensina a viver com ela, que eu vou ajudar outras famílias da mesma forma. Ele passou por uma cirurgia, né, de coração, depois ele teve muitas pneumonias, muitos problemas respiratórios em função dessa cardiopatia. Mas logo depois que isso foi corrigido, vida normal, ele brinca, ele pula, ele corre, ele vai na escola regular. Você vai vendo que é uma criança como qualquer outra, né? Então, daí a importância da gente estar aqui hoje, dessa oportunidade de vocês estarem mostrando a normalidade de se viver com uma criança com síndrome de Down. A partir do ano passado, houve aqui no Brasil a lei de inclusão. E essa lei modificou muito a nossa situação. Hoje, um deficiente, ele é tratado de igual para igual, ele tem todos os direitos. Por exemplo, ele pode se casar, ele pode ter uma união estável, ele pode votar, ele pode ser votado, ele é garantido que ele pode optar por ter filhos ou não. Não é tratar igual, é tratar com respeito. Porque a criança que tem algumas limitações, ela precisa de alguns instrumentos, então eu preciso dar esses instrumentos para que ela se desenvolva, senão eu não estou tratando ela de uma forma respeitosa, né? Então a gente está aqui hoje para isso aí, para estar comemorando e estar aí conscientizando do que ainda precisa ser feito. A gente brinca, a gente vai pra praia, a gente faz tudo o que os irmãos fazem. E ele me ensinou que eu preciso ser mais tolerante com as pessoas, que eu preciso sempre ajudar eles nas lições de casa, né, Gil? Ela é a melhor irmã do mundo. A gente brinca, conversa, dorme e faz um monte de coisa junto, né? Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Que lindos! E a edição de hoje fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens em nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com/santaportal. Uma boa noite e até amanhã. Tchau!